Aula já está sendo gravada, vamos dar início. Bom, hoje a gente vai começar, né? Bom, primeiro, boa tarde. Hoje a gente vai começar aprendendo a linguagem C, tá? Para isso, eu quero chamar atenção para alguns fatores importantes. Tá? Primeiro que a gente não vai aprender a programar interfaces gráficas aqui. A gente vai trabalhar somente com interface de linha de comando. Então, os nossos códigos eles vão rodar em terminal de comandos. É recomendável que você tenha um pouquinho de conhecimento de comandos Linux, mas os comandos necessários a gente vai aprender aqui. Devido a experiências anteriores, eu sei que é bem complicado a instalação de compilador para fazer todo mundo ter um ambiente comum. Então, como eu vou utilizar o material do CS50, que a gente já tinha falado disso antes, eu vou utilizar também as ferramentas disponibilizadas por eles. Uma delas é o Sandbox. O Sandbox você acessa através do endereço que eu estou colocando no chat agora. Então, acessando esse endereço, vou até copiado aqui porque não foi no formato de link. Acessando esse endereço, você vai parar nessa página que eu estou compartilhando com vocês agora. Para poder acessar essa página que eu estou compartilhando com vocês, vocês precisam obrigatoriamente ter uma conta no GitHub. Que eu também estou postando o link aqui no chat. O que é o GitHub? O GitHub é uma ferramenta para você guardar, registrar todas as informações e compartilhar código-fonte. Então, através do GitHub, você consegue registrar todas as mudanças que você fez no seu código. A gente não vai usar o GitHub para isso. A gente só vai usar o GitHub porque ele é a ferramenta que permite você utilizar sua própria autenticação no site para se autenticar também no site do Sandbox, né, do CS50. Você vai clicar em assinar, vai abrir essa página aqui, onde depois de alguns instantes ele vai pedir para você fornecer o seu endereço e-mail. Vai fornecer um e-mail e criar uma senha, e a partir de então você estará apto a utilizar as ferramentas do CS50. A gente vai utilizar várias delas aqui, tá? Começando pelo Sandbox. Vou logar na minha conta para eu poder utilizar também. Uma vez que você tenha criado sua conta no GitHub e vindo aqui na página do Sandbox, basta você clicar em criar, ele vai pedir para você dar permissão de acesso ao seu GitHub e você vai se deparar com uma tela como essa que eu estou exibindo agora. É uma tela bem simples, não tem muita informação para você trabalhar, tá? Basicamente, uma parte aqui em cima que tem um editor de texto e um pequeno explorador de arquivos, tá? E na parte de baixo, um terminal de comandos. Tá aqui a letra para ver se melhora. Opa, foi demais. Bom, como é que a gente cria arquivos aqui? Basta você clicar no botão de mais, tá? Ele vai pedir um nome para você. Pode escrever diretamente o nome do arquivo e ele já vai abrir o arquivo para você poder utilizar. Outro ponto importante, se você quiser visualizar todos os arquivos que você criou no Sandbox, você pode clicar nesse ícone de uma pasta no canto superior esquerdo e ele vai mostrar os arquivos para você. Então, de novo, para criar um arquivo, basta clicar no mais que temos aqui em cima, dar o nome para o arquivo e esse arquivo vai aparecer aqui
na árvore de diretórios ou na árvore de arquivos. Via comando, você pode fazer isso também. Então, aqui no terminal, você pode usar o comando touch, é um comando do Linux. Esse comando ele tem duas funcionalidades. A primeira delas é criar um arquivo vazio. Se você digitar um nome qualquer para um arquivo aqui, um arquivo novo será criado. Se você fornecer o nome de um arquivo que já existe, então a data e hora de modificação desse arquivo que já existe, ela vai ser alterada. Tá? Então eu vou criar um outro arquivo aqui chamado olá2.c. Aí você vai ver que o olá2.c apareceu aqui, tá? Então você pode criar arquivos clicando no mais, pode criar arquivos com o comando touch. Geralmente eu prefiro usar comandos porque é mais rápido. O tempo que eu levo para tirar a mão do teclado, colocar no mouse para poder clicar no mais e ainda ter que escrever o nome do arquivo, eu já tenho escrito aqui o nome do comando e o nome do arquivo tudo junto. E ao apertar Enter, esse arquivo já vai ser automaticamente criado para mim. Um comando que a gente vai usar com regularidade, embora a gente tenha essa abazinha aqui que mostra os nomes dos arquivos para a gente, é o comando ls, simplesmente para a gente ter certeza do seguinte: quando você está no ambiente gráfico, então você consegue olhar para a pasta que você está e você sabe exatamente em qual pasta você está observando, tá? No terminal de comandos isso às vezes não fica claro. Então a gente vai usar o comando ls para visualizar o conteúdo da pasta. Então nesse momento eu sei que eu estou na mesma pasta que tem esses arquivos aqui. E a gente vai usar também o comando pwd para ver a sequência completa para entrar na pasta que a gente está no momento. Eu vou chamar às vezes de pasta, às vezes de diretório. Tá? E se vocês tiverem dúvidas a qualquer momento, por favor me interrompam e façam perguntas. Essa primeira parte aqui ela é um pouco crítica e é importante que vocês saiam daqui sem nenhuma dúvida. Bom, problema de ter o problema do VS Code é você instalar as mesmas versões de compiladores, as mesmas bibliotecas, às vezes você instala no Windows e o negócio não funciona direito como no Linux. Então, assim, eu já tive muito problema com isso, então é obrigatório todo mundo utilizar esse mesmo ambiente, tá? Segundo motivo, parte do material que vai ser as avaliações de vocês vai ser feito através dessas ferramentas. Então, não tem jeito, você vai ter que se acostumar com elas. Tudo que a gente faz fica salvo? Fica. Se você observar, na hora que você entra no ambiente do sandbox, ele vai criar uma sequência gigantesca de caracteres alfanuméricos, né, de hexadecimais aqui. Tá? Esse código que está aqui, você pode guardar esse link e você pode acessar ele depois. Eu estou utilizando essa ferramenta porque ela é mais básica, tá? E tira todo o foco de que chama a atenção da gente. Então, nessa ferramenta aqui, a gente só tem as ferramentas necessárias para programar, para aprender o básico de programação. Depois a gente vai usar uma ferramenta um pouquinho mais sofisticada, que vai ficar direto na sua conta e você não precisa guardar essa informação aqui desse link maluco, tá? Que você pode utilizar depois. As presenças. Por enquanto, não estou fazendo chamada, tá? Então, pode ficar tranquilo quanto a isso. Mas se a gente voltar presencial, aí eu vou ter que fazer chamada por lá. Eu não estou fazendo chamada aqui porque, como as aulas estão ficando gravadas, você pode ir lá e ver quantas vezes quiser. Ok. Então, como eu estava falando, tá? A gente vai utilizar nessas primeiras aulas, talvez nessa semana e a próxima, provavelmente na próxima a gente já mude de ferramenta. Mas essa ferramenta aqui, ela é simples pelo seguinte motivo. Só tem o editor de texto, a parte da linha de comando, onde a gente vai compilar o código e executar, e esse visualizador de arquivos aqui, essa Explorer de arquivos. Vou ocultar o Explorer aqui. E vamos então começar com o nosso primeiro código.
O primeiro código, na maioria das linguagens de programação, consiste de um Hello World, ou um Olá Mundo. A gente viu isso no Scratch, né? Tem basicamente duas instruções. O Scratch aparecer para mim. Esse é criar. Ele terminar de carregar para a gente poder fazer aqui. Bom, então, como a gente tinha visto da vez passada, a gente pode utilizar um evento que é quando eu clicar na bandeira, tá? E eu posso então usar o bloco diga, escrevendo então a mensagem que eu quero. Juntar os dois blocos e eu tenho o código do Scratch. Quando eu clicar na bandeirinha, o Scratch vai simplesmente dizer Olá Mundo. Em linguagem C, como a gente vai escrever tudo em código na base de texto, é um pouco mais complexo. Então, primeiro que a gente precisa entender a noção de código fonte e de arquivo executável ou programa compilado. Tá? Lá no Portugal, vocês escreviam um texto em português, né? Início, fim, para, enquanto, essas coisas todas. Na linguagem C, nós temos algo semelhante. Então, se eu quero exibir alguma coisa na tela, eu vou utilizar um comando chamado print. Com esse comando chamado print, eu posso então exibir informações na tela do computador. Sendo que, no caso da linguagem C, o comando ele não chama exatamente print, ele chama printf. Esse F é de formatado e depois a gente vai ver por que ele se chama formatado. Em seguida, eu tenho que escrever a minha mensagem. Só que essa mensagem ela tem que estar em duas condições. Primeiro, ela precisa estar entre aspas. Todo texto que vai ser exibido na tela, no formato de texto, ou o que a gente chama de texto literal, ou como as linguagens de programação chamam, string, né, uma sequência de caracteres, obrigatoriamente precisa estar entre aspas. Se você utiliza uma linguagem como Python, por exemplo, pode ser aspas simples ou aspas duplas. Mas no caso da linguagem C, obrigatoriamente tem que estar entre aspas duplas. Outra coisa é que o printf do C, ele é na verdade uma função. É por aí. Acho que o escreve normal e o escreva L e coloca uma linha inteira. Enfim, eu não gosto muito do Portugal, mas é de gosto, né? Mas o printf, então, ele é uma função, tá? E toda vez que você vai utilizar uma função, o que é uma função? É um bloco de código separado que permite você fazer coisas repetidas em lugares diferentes. E toda vez que você vai utilizar uma função, obrigatoriamente você precisa colocar as coisas dentro de parênteses. Então, de um modo geral, a função você vai ter um par de parênteses e o que vai dentro desse par de parênteses é o que você quer que a função utilize. Eu quero que a função utilize a expressão olá mundo. Exato, no caso do C é /n para pular a linha, mas vai construindo isso aqui aos poucos, daqui a pouco a gente chega lá, tá? Então, se a gente comparar os dois códigos aqui agora, tá? O código Scratch com o código em linguagem C, o que a gente pode inferir aqui é o seguinte. Essa parte aqui da linha 1 corresponde exatamente filho, mais destacado. Então, essa parte da linha 1 corresponde exatamente a esse bloco diga. Então, dentro da caixinha aqui do bloco diga, eu coloquei
a expressão olá mundo. Dentro dos parênteses da função printf, eu coloquei a expressão olá mundo. Só que eu tenho que colocar entre aspas duplas. Essa é a primeira observação. Tem um detalhe aqui, que é essa parte aqui de quando a bandeirinha for clicada. E para a gente significa assim, quando o meu programa, o que é um programa? Escreve o texto em linguagem padrão, digamos assim, tá? É algo que você consegue ler, mas o seu computador não entende. Para que o seu computador entenda, essa parte textual precisa ser transformada em linguagem de máquina por um processo que a gente chama de compilação, que a gente vai já ver. O processo de compilação pega um texto em linguagem que a gente entende, como linguagem C, como Java e outros, e converte em linguagem de máquina, que vai virar um programa que aí sim o seu computador, o processador do seu computador entende. Então, essa bandeirinha aqui é basicamente para dizer o seguinte: quando o programa do Scratch começar, o que ele vai fazer? Bom, ele vai simplesmente dizer olá mundo. Como que eu faço isso aqui em linguagem C? Para fazer em linguagem C, eu tenho que colocar primeiro a minha função printf dentro desse outro bloco. Esse outro bloco é o que a gente chama de função main. Então, a função main ela vai ter basicamente essa aparência aqui, onde eu tenho a palavra int, eu tenho a palavra main, eu tenho um par de parênteses. Tudo que fizer parte da função main, obrigatoriamente precisa estar entre um par de chaves. Então, a função printf ela está dentro do bloco da função main. Se a gente voltar no Scratch e pegar algumas ferramentas aqui, a gente vai entender um pouquinho melhor. Por exemplo, nessa parte de controle, a gente viu que a gente tinha um laço. E dentro desse laço, a gente pode colocar diversos bloquinhos, né? Como o bloco diga, como o bloco para mudar de fantasia, que tinha por aqui em algum lugar. Um bloco para tocar sons, um bloco para parar sons, enfim. Esses itens aqui, o roxo e esse que eu não sei que cor é essa, estão dentro do bloco de repetição, tá? Então, eles vão se repetir 10 vezes. No caso aqui do nosso código em linguagem C, no caso aqui do nosso código em linguagem C, tudo que estiver dentro desse abre chaves e fecha chave vai fazer parte do bloco principal, né, da função main. Não é obrigatório, tá? Mas recomenda-se que tudo que faz parte da função main fique um pouco mais para a direita, fique um pouco mais afastado do seu lado direito. Então, a gente chama isso de indentação. Para finalizar, tem mais duas coisas, tá? Tem mais três coisas, na verdade. A terceira é esse barra N, que a gente vai falar daqui a pouco. O primeiro deles é que toda função precisa receber alguma coisa ou a gente precisa dizer explicitamente que a função não recebe nada. Mais adiante a gente vai ver como que as funções recebem informações para poder processar. Por exemplo, a função printf está recebendo esse código aqui chamado, né, essa sequência de caracteres, que é uma frase, que é uma string, olá mundo. Como nós não vamos utilizar nada ainda na função main, é comum a gente utilizar essa palavra void. Então, só para a gente encaixar aqui no Scratch com o nosso código em linguagem C, eu vou deixar aqui separado. Então, vamos lá. Essa parte que é a minha função main é basicamente a mesma coisa do bloco de início, tá? Quando eu clicar na bandeirinha. Essa parte aqui
do printf é basicamente a mesma coisa que o bloco diga, e para poder as coisas funcionarem juntos, vamos chegar nessa parte aí. Tá? Para poder as coisas funcionarem juntas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar o meu printf dentro do bloco da função main. Toda vez que você tem uma instrução, como uma chamada de função, ou guardar o valor dentro de uma variável, que a gente já vai ver daqui a pouco, então, obrigatoriamente, você precisa encerrar essa linha com um ponto e vírgula. Se você esquecer o ponto e vírgula no final da linha, então o seu código ele não vai funcionar. Para salvar, é simplesmente você teclar Ctrl mais S, mas dentro do sandbox ele salva as coisas automaticamente. E para você transformar isso em linguagem de máquina, você utiliza o comando make. O comando make, ele basicamente vai pegar o seu código fonte e compilar em código de máquina. E tudo que você precisa dizer para o make é o nome do seu arquivo, mas sem o ponto C. Então, escrevi aqui olá.c só para deixar claro que o arquivo que eu estou compilando nesse momento é o olá.c, mas, de fato, para fazer essa compilação, a gente vai escrever apenas o nome olá. E aí, vamos observar aqui o seguinte. Vai ser muito comum, mas muito comum mesmo, quando você mandar compilar alguma coisa, você se deparar com uma mensagem de erro. E geralmente essas mensagens de erro, no começo, elas são extremamente assustadoras, porque aparecem muitas frases aqui e a gente fica sem saber o que está acontecendo. Tá? Então, a minha recomendação, você vai até o início onde você escreveu o programa, tenta identificar onde apareceu pela primeira vez a palavra erro, ela apareceu nesse ponto bem aqui, tá? E tenta ler, entender adequadamente o que essa mensagem está querendo dizer. De novo, no começo pode ser que você tenha alguma dificuldade de identificar essas questões. Então, o pessoal do CS50 preparou uma ferramenta legal para a gente que chama Help 50. Tá? Exato. O Help 50 ele vai pegar o código, vai tentar processar, ver se ele encontra frases bem comuns, tá? E nesse caso aqui ele encontrou. E aquelas frases mais comuns que ele encontra, ele vai marcar para a gente de amarelo, vai destacar isso. Então, toda essa mensagem de erro gigantesca que a gente tem aqui, tá? A parte mais importante é essa bem aqui, essas 3 linhas. Que inclusive ele destacou aqui para nós. Tá? E o que essa mensagem diz para a gente? Bom, talvez não seja uma mensagem clara, mas eles tentaram traduzir, né, traduzir entre aspas, continua em inglês, mas traduzir do tecniquez do C para algo um pouco mais inteligível em inglês. Então, basicamente, o que é que ele está dizendo aqui? Você esqueceu essa linha, include stdio.h, e onde o printf está declarado, então coloque isso no início, né, no topo do seu arquivo. O que isso quer dizer? Bom, como eu estava falando, tá? Vai ser muito comum que nos primeiros códigos que vocês forem escrever, vocês acabarem esquecendo alguma coisa. Principalmente o tal dos includes e dos ponto e vírgula no final de uma mensagem. Nesse caso aqui específico, foi de propósito, simplesmente para dizer o seguinte. Toda vez que você for utilizar a função printf, que é uma função que exibe algo na tela, ou seja, é uma função que joga dados para fora do computador através da tela, claro. Seria uma mensagem que estaria interna só lá no processador, mas para que você possa visualizar, você imprime isso na sua tela, tá? No seu monitor. Então a gente chama isso de jogar algo para fora.
Então, quando você tem uma saída na tela do seu computador, obrigatoriamente você precisa incluir a biblioteca stdio. O que é stdio? Standard, né, ou seja, padrão, input e output, ou seja, a entrada e a saída padrão. Entrada padrão, quando você precisar informar algo para o computador, você vai fazer isso através do teclado. Saída padrão, para os nossos exemplos aqui, quando você quiser informar algo para o usuário, você vai fazer isso via monitor, via tela. Feita essa alteração, podemos tentar compilar o nosso código mais uma vez. Se tudo der certo, opa, espero que eu não tenha perdido nada. Só um instantinho para ele carregar de novo. Ah, legal. Então, se tudo tiver dado certo, comando make olá não vai exibir mais nenhuma mensagem, tá? Perceba que ele coloca esse monte de informações aqui, mas não deu mensagem de erro, não apareceu a palavra erro, tá? Se não apareceu a palavra erro, então provavelmente tudo está ok. E como é que eu sei que tudo está ok? Basta eu digitar o comando ls e eu vou ver que apareceu um arquivo extra aqui, chamado olá. Antes eu tinha apenas o olá.c e o olá2.c. O olá.c é o código que a gente escreveu aqui. O olá2.c foi só um arquivo que eu criei extra, mas que não tem nada ainda. E esse terceiro arquivo que acabou de aparecer é o nosso arquivo executável. É um programa. Se fosse no Windows, você poderia dar um clique duplo nele e ele então executaria, passaria a funcionar. Com isso, eu posso executar, mas como nós estamos num ambiente de linha de comandos, a execução aqui ela é um pouquinho diferente. A gente vai colocar um ponto seguido de uma barra e, em seguida, o nome do nosso código. Então, como o nosso código se chama olá, ponto barra olá vai executar para a gente e vai mostrar para a gente, então, a mensagem olá mundo com a exclamaçãozinha. Tá? Percebam que depois que terminou a palavra, a expressão olá mundo, a linha de comando ficou do lado dessa expressão. Se eu quisesse que a linha de comando ela fosse para baixo, eu tenho que fazer, alguém citou aqui em cima, o Isaac citou aqui em cima, o que? Usar o barra N. Barra N. Uma barra do lado contrário, né, que não é a barra de data, ela serve para dizer para o computador o seguinte, né, para dizer para a linguagem C, olha, quando terminar de exibir essa expressão olá mundo, você deve ir para a próxima linha. Ou seja, qualquer outra coisa que for exibido depois do barra N vai ser exibido na linha de baixo. Então, vamos testar para ver se isso funciona. Ponto barra, olá, opa. Ponto barra, olá e... Bom, não apareceu. Alt mais 92. Eu não sabia disso não. Eu acho que... Você vai ter que recompilar, não? Sim. Então perceba o seguinte. Toda vez que você faz uma alteração no seu código, essa alteração ela só está no seu código. Lembre que para poder a gente executar o código, o que foi que a gente fez? A gente compilou ele. Durante o processo de compilação, o que, que acontece? Durante o processo de compilação, a linguagem C pega o seu arquivo, um arquivo que é texto, passa por um
processamento e gera um outro arquivo. Esse outro arquivo, ele é um arquivo binário. Então, esse arquivo aqui do lado é o seu olá.c. A gente passou pelo processador chamado make, e esse make gerou um arquivo chamado olá. Esse arquivo olá, ele é binário e executável. Significa que ele pode rodar dentro do seu computador, ele pode ser executado dentro do seu computador. No Linux, com /olá, no Windows, com um clique duplo. Como eu fiz uma alteração no meu código, seja ela onde for, no final, incluindo uma linha, apagando, não importa. Você fez qualquer alteração no seu código, o que acontece no final das contas? O que acontece é que somente o seu código foi alterado. O executável ele permanece do mesmo jeito. Então você precisa passar pelo make novo para quê? Para que o make ele venha e inclua essas alterações que você fez. Então só o fato de você alterar o código-fonte de um programa que você acabou de construir não vai implicar que aquele resultado ele vai refletir no programa que você compilou anteriormente. Então, a gente precisa compilar o código mais uma vez, make olá, né, bota só o nome do arquivo sem o .c. Se não tiver erro, aí a gente pode executar o código mais uma vez, e aí a gente vai ver então que depois de exibir a mensagem olá mundo, né, o computador mandou a informação, a linha de comando para a parte de baixo da tela do computador. Ou seja, terminou a mensagem olá mundo, a próxima linha, qualquer coisa que for ser exibida, vai ser exibida na linha de baixo. Perguntas? Uma? Professor, qual é a extensão desse arquivo? Qual é a extensão desse arquivo olá depois de compilado? Depende. Se você utilizar uma ferramenta no Windows para compilar, a extensão vai ser .exe. Se você tiver no Linux, não tem extensão. O Linux ele não se importa muito com essa coisa de extensão. Tem que perceber um detalhe que é o seguinte: o Linux ele não se importa, mas as ferramentas que o Linux usa talvez se importem. Por exemplo, o Linux, se ele olhar para esse arquivo aqui e ele se chamar olá.c, olá.txt, olá. Qualquer coisa, quando o Linux avalia o conteúdo desse arquivo, ele vai dizer o seguinte: olha, isso se parece com um código em linguagem C. Mas, para a gente compilar esse código, a gente teve que utilizar a ferramenta chamada make. A gente precisou utilizar a ferramenta chamada make. O make, ele se importa com a extensão das informações que você escreve, dos arquivos que você escreve. Por isso, a gente foi obrigado a salvar o arquivo com .c. Tá? Mas o resultado do make, ele vai depender. No Linux, não tem extensão. E como é que eu sei, então, que o arquivo ele é um arquivo binário, ele é um arquivo de imagem, ele é um arquivo de qualquer outra coisa? Bom, não sei por qual motivo, tá? Os engenheiros que desenvolveram esses programas mais antigos, esses sistemas operacionais mais antigos, decidiram criar um negócio chamado número mágico. Número mágico é simplesmente um número que está no início do seu arquivo e identifica o tipo de arquivo que ele é. Se a gente quiser visualizar o conteúdo de um arquivo no terminal, qualquer tipo de arquivo, inclusive binário, tá? A gente pode utilizar o comando xxd. O comando xxd é um comando do Linux, onde a gente diz o nome do arquivo, nesse caso o arquivo olá, só que eu tenho que fornecer um parâmetro extra, se eu não me engano é o "-l". Exato. O "-l" é de length, né? Ele vai me dizer, quantos bytes do arquivo eu quero visualizar? Eu quero visualizar 10 bytes.
Esses bytes, então, eles são impressos para a gente no terminal no formato de hexadecimal. Então, os bloquinhos aqui de hexadecimal. Os 4 primeiros bytes, geralmente, são o que nós chamamos de número mágico. Nesse caso aqui, os 4 primeiros bytes do arquivo chamado olá é .elf, ou simplesmente para indicar que é um arquivo executável para o Linux, ou seja, é um formato executável para o Linux. Se você compilar no Windows e executar o mesmo comando, se você compilar no Windows, levar o arquivo resultante para o Linux e executar o mesmo comando, né? xxd-l para olhar o começo do arquivo e o nome do arquivo que você gerou. Aí provavelmente o Linux vai dizer que é um arquivo executável do Windows, alguma coisa parecida com essa. Deixa eu ver se eu encontro aqui na minha máquina uma pasta com alguma imagem. Permita aqui. Certo aqui com o terminal. Só um instante. Bom, se você tiver numa pasta que tenha uma imagem e executar o mesmo comando, né? Então, xxd -l, quantos bytes você quer visualizar? O nome do arquivo. Então, ele vai dizer para você que esse arquivo é um arquivo .png. Outro comando que você pode usar no Linux é o comando simplesmente chamado file. Tá? mask.png. Ele vai dizer para você que mask.png é um arquivo com dados PNG, com 1920 por 1080, com 8 bits por cor. A gente já sabe lá da aula anterior, né, das nossas primeiras aulas, que uma imagem ela é formada por uma matriz, onde em cada pontinho da tela você tem uma cor vermelha, uma cor verde e uma cor azul. E cada uma dessas 3 cores podem ter diversos valores. Tá? Nesse caso específico, cada cor tem exatamente 8 bits, ou seja, cada cor pode variar de 0 a 255. Se eu executar o mesmo comando aqui, file, para o arquivo olá, ele vai me dar a informação um pouco mais completa, né? O arquivo olá, ele é um arquivo ELF, ou seja, um arquivo executável do Linux, compilado para plataformas de 64 bits, ou seja, um x86-64 e mais um monte de informações aí que não importam muito para a gente. Se eu fizer a mesma coisa para o arquivo olá.c, ele vai me dizer que esse arquivo é um código-fonte de linguagem C escrito no formato ASCII, que é aquela tabelinha que a gente viu também nas aulas anteriores. Perguntas? Ok. Bom, então, dando continuidade. Do mesmo jeito que a gente fez lá no Scratch, tá? Um código que simplesmente o Scratch de isolar não é tão interessante. Então, o que foi que a gente fez? A gente utilizou um sensor, que é o sensor pergunte. Depois, a gente utilizou um operador, que é esse junte aqui,
onde a gente juntou a expressão olá e dos sensores a gente pegou esse bloquinho de resposta e ele serve para quê? Bom, ele serve simplesmente para a seguinte situação. Quando eu utilizo o bloco de pergunta, o Scratch ele vai parar tudo o que ele está fazendo, vai abrir uma caixinha para que eu digite alguma coisa e o que eu digitar, qualquer coisa que eu digitar, vai ser guardado nesse bloquinho resposta, que a gente chamou de variável. Então, eu vou juntar a palavra olá com a palavra que estiver dentro de resposta. Se eu quiser botar uma exclamação, aí eu vou precisar juntar mais ainda, né? Eu vou precisar juntar tudo isso aqui com um símbolo de exclamação. Então perceba que é tudo encaixado, né? Eu vou juntar essa expressão aqui todinha. E o que é essa expressão todinha? Olá e o que foi digitado, que agora está dentro da palavra resposta. Eu vou juntar isso aqui com um símbolo de exclamação. E eu vou pegar tudo isso aqui junto com um bloco diga e vou pedir para o Scratch dizer isso tudo, a famosa concatenação. E por fim eu vou colocar isso aqui. Então perceba que é uma construção meio que estilo Lego, né? Você vai montando as coisas, só que aqui, diferente de muitos cenários, você tem que montar numa sequência que faça sentido. Tá? Quando eu executar o Scratch, ele vai me perguntar qual é o meu nome, vai abrir um espaço aqui, eu posso então digitar o meu nome, e o Scratch vai dizer olá Inácio, vai botar uma exclamação. Esse resposta é a nossa variável. Esse junte é uma concatenação. E esse diga é, de novo, o nosso printf. Então, vamos fazer outro código. Fazer o olá2.c. Então, lembrando, todo código em linguagem C começa com stdio.h. Eu tenho a função main, que inicialmente ela não vai receber nenhuma informação. Depois a gente vai ver como é que a gente fornece informação para a função main e como que isso vai funcionar. A função main obrigatoriamente tem um par de parênteses para dizer que tudo que estiver dentro desse par de parênteses faz parte da função main. E agora a gente precisa criar uma variável. Só que em vez de criar uma variável chamada resposta, vou criar direto uma variável chamada nome. E dentro dessa variável nome, eu vou guardar, obviamente, o meu nome. Tá? Lembrando, para poder fazer isso, eu tenho então que botar um ponto e vírgula no final. Observação importante. A linguagem C ela foi uma das primeiras criadas. Bem antigona mesmo, lá na década de 60. Então, ela é muito pragmática no que diz respeito... Ah, não acredito. Voltou. Espero que esteja tudo ok. Bom, então como eu estava falando, né, eu criei uma variável chamada nome. Tá? Dentro dessa variável chamada nome, eu estou guardando a string, né, a sequência de caracteres Inácio. Talvez está gravando, está. A sequência de caracteres Inácio, tá? Mas a linguagem C ela é uma linguagem muito antiga, tá? Criada na década de 60. E com isso, ela é muito pragmática na forma como você escreve as coisas. Tem que ser exatamente do jeito que ela espera, caso contrário, ela não entende. O que eu quero dizer com essa história de do jeito que ela espera? Depois vocês vão fazer uma disciplina chamada de compiladores e vocês vão ver que os compiladores eles são baseados nas linguagens que as pessoas falam. E as linguagens que as pessoas falam tem o que a gente chama de léxico, ou seja, a sequência de letras. Você não pode simplesmente pegar uma sequência de letras aleatórias, juntar e dizer que aquilo é uma palavra. É uma sequência de letras corretas para formar cada uma das nossas palavras. Você pode até inventar palavras novas, mas uma vez que você criou uma palavra nova, que você inventou uma palavra nova, a sequência de caracteres ela precisa fazer sentido. Só que palavras sozinhas não servem para a linguagem, não servem para a comunicação.
Então, a gente tem que criar frases. E essas frases, elas precisam ter uma sequência, uma estrutura lógica também. Eu não sou bom com português, mas a gente sabe que, geralmente, todas as frases, elas vêm na seguinte estrutura. Eu tenho um sujeito, eu tenho um verbo, eu tenho um predicado. Tá? Isso é o que a gente chama de sintaxe. Ou seja, a ordem em que os elementos, as palavras, elas são colocadas dentro de uma frase, dentro de uma expressão. No caso das linguagens de programação é algo muito parecido. Então, você não pode ter uma frase sem sujeito, geralmente falando assim, para que a frase seja algo que a gente consiga se comunicar com mais facilidade. Você pode até ter um sujeito oculto, por exemplo, mas uma frase que tem um verbo, tem um predicado, mas não tem sujeito de jeito nenhum, isso não existe no português. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é nome é o nome que eu estou dando para minha variável. No Scratch, essa variável se chama resposta. Tá? Para a gente, ela vai se chamar nome. Mas toda variável em linguagem C, eu tenho que, de cara, dizer o que ela vai guardar. Aí você vai me dizer assim, mas você já está dizendo que ela vai guardar a palavra Inácio. Mas eu tenho que dizer para a linguagem C que tipo de informação essa variável vai guardar. Então, eu estou dizendo que a variável nome, ela vai guardar uma informação do tipo string. Então, essa volta inteira simplesmente para dizer para vocês o seguinte: toda variável em linguagem C, o nome dessa variável tem que ser precedido, ou seja, tem que, antes do nome da variável, vir o tipo dessa variável. Essa informação ela pode ser feita em duas linhas. Então, primeiro, eu digo para você, olha, eu quero que você guarde para mim um espaço de uma variável que você vai chamar de nome. Depois, eu coloco alguma coisa dentro dessa variável nome. Perceba que a segunda vez que eu uso a variável nome, eu não coloco mais o tipo dela. Eu só escrevo o tipo dela uma vez. Então, quando a gente está escrevendo o tipo da variável, quando a gente está escrevendo o tipo da variável, a gente está fazendo uma declaração. Entenda uma declaração como uma definição. Eu estou dizendo para você, olha, C, quero que você crie para mim um espaço onde você vai guardar informações, e essas informações dentro desse espaço vão ser obrigatoriamente do tipo string. Depois a gente vai ver outros tipos, e depois a gente vai ver que, de fato, esse tipo string ele nem existe na linguagem C. Mas a gente vai utilizar uns facilitadores aqui para ajudar na nossa vida, tá? Depois, eu posso guardar informações dentro dessa variável. Para guardar informação dentro de uma variável, eu utilizo esse símbolo de igual. Esse símbolo de igual eu chamo de atribuição. Eu estou atribuindo a variável chamada nome um valor, e esse valor é uma string, uma sequência de caracteres entre aspas. Então a gente pode fazer isso separado, primeiro declarar a variável, depois atribuir um valor a ela, ou você pode fazer isso tudo junto. Você declara a variável e já atribui um valor a ela. Depois eu posso utilizar o printf para imprimir alguma coisa. Eu poderia escrever isso dessa maneira aqui. Olá, Inácio. Só que aí esse código não ficaria legal, porque sempre teria o mesmo valor. Tá? Daqui a pouco a gente vai mudar esse código de novo. Então, eu quero que esse valor aqui, no lugar da palavra Inácio, venha o conteúdo que está dentro da variável nome. Então, para poder fazer isso, em linguagem C, a gente usa uma expressão que é chamada de lugar reservado. Lugar reservado é simplesmente uma cadeia de caracteres que geralmente começa com o símbolo de % e mais um ou dois caracteres, às vezes até 3. Tá? Nesse caso aqui, a letra S. Letra S de string. Então, o que o C vai fazer agora? Ele vai perceber o seguinte, dentro da instrução printf, eu tenho essa expressão olá,
mas eu encontrei um caractere de porcento. Se eu encontrei um caractere de porcento, alguma coisa especial está vindo na frente. Nesse caso, a letra S. Então, você já para e pensa o seguinte, opa, então tem que ter alguma coisa que vai vir depois da minha string. O que é um string? Uma sequência de caracteres entre aspas. Então, vem até esse caractere aqui antes do parêntese. Então, depois da string, tem que vir alguma coisa que vai ser usado para substituir essa expressão %s. Esse alguma coisa que vai vir depois pode ser diretamente a string Inácio, tá? Ou pode ser o nome de uma variável que contém a string Inácio. Então, simplesmente dessa maneira, tá? A gente guarda a informação. E aí o que vai acontecer agora? Agora o que vai acontecer é que quando chegar nessa linha de printf, a linguagem C vai escrever olá, e ela vai saber o seguinte, peraí, agora eu tenho que reservar um espaço aqui para alguma coisa. Esse alguma coisa, o que a linguagem C ela vai fazer? Ela vai vir no lugar que tem a variável nome, ela vai identificar que dentro dessa variável nome tem a palavra Inácio. Então, ela vai pegar essa palavra Inácio e vai botar aqui. Estou colocando colorido, mas obviamente a gente sabe que durante o processamento vai ser tudo branco, né? Como está aqui nessa parte aqui de baixo. Então, vamos ver. Eu vou compilar o meu código. Se tudo estiver correto, não vai dar nenhum erro. E, bom, vários erros, tá? De novo, de propósito, para quê? Para vocês perceberem que dessa vez apareceram vários erros. E como que a gente vai tratar esses erros? Do mesmo jeito sempre. A gente vai sempre procurar o primeiro erro possível. Tá? O primeiro erro possível aparece nessa linha bem aqui. Especificamente, você consegue identificar isso de maneira bem legal, tá? Ele está dizendo aqui que na linha 5, é esse primeiro 5 aqui, e depois na coluna 5. Então, se você contar as colunas, você vai identificar essa informação. E aí ele diz, uso de identificador não declarado string. Tá? Se você quiser, de novo, você pode escrever o mesmo comando, utilizar o help 50, que vai lhe ajudar a identificar melhor as mensagens de erro. E aí você vai aguardar até o help 50 fazer todo o processamento dele. E aí ele vai dizer o seguinte, marcou a mensagem mais importante, que é aquela linha lá do primeiro erro, e ele diz o seguinte, toda vez que você encontrar essa palavra identificador não declarado, significa que o Clang é o compilador, né, utilizado quando eu chamo o comando make. Significa que você utilizou uma string na linha 5 do arquivo olá2. Porém, você não definiu o que é essa palavra string. Será que você esqueceu de incluir mais essa informação aqui? Então, a gente vai lá no começo do nosso arquivo, mais um include, coloca esse tal de cs50.h. O que é isso? Para poder utilizar o printf, eu tenho que utilizar a biblioteca de entrada e saída padrão. Para poder utilizar a palavra string que me permita escrever uma sequência de caracteres entre aspas duplas de maneira simples, eu tenho que incluir a biblioteca cs50.h. Se eu não fizer isso, então eu vou ter que utilizar outros mecanismos para me permitir trabalhar com cadeias de caracteres. E como geralmente esses outros mecanismos, né, os mecanismos padrão da linguagem C dão muitos erros, para a gente evitar o máximo deles, a gente vai postergar esse uso até depois da metade do semestre.
Então, durante essa primeira etapa, né, e uma boa parte da segunda etapa, a gente vai fazer bastante uso dessa biblioteca CS50, que permite a gente utilizar esse tipo de variável string. Uma vez que a gente colocou essa inclusão, adicionou essa inclusão, a gente pode tentar compilar novamente e ver. Opa, não deu erro, tá? Então, eu posso executar o código olá 2 e ele vai dizer olá Inácio. Duas observações. A primeira delas é, eu não terminei numa nova linha, tá? Então eu tenho que ajustar o meu código para isso. A segunda observação é, e se eu quisesse que o nome fosse de outra pessoa? Do mesmo jeito lá do Scratch. Toda vez que eu executar o Scratch, ele vai pedir um nome. E aí, quando a pessoa escrever o nome dela, o Scratch vai dizer o nome dessa outra pessoa e não o meu. Tá? Como é que a gente faz? Scanf. A gente poderia utilizar o scanf, tá? Mas, de novo, como o scanf ele também gosta de dar muito problema, a gente vai postergar o uso do scanf. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou declarar a minha variável. Eu vou fazer o seguinte. getString. Tá? O getString é uma função da biblioteca CS50 que permite a gente dizer uma frase que vai ser exibida para o usuário. O computador vai parar tudo o que ele está fazendo e vai exibir essa frase e deixar o ponteiro de digitação, né, o cursor de digitação, no ponto onde você possa escrever o texto. Quando você escrever qualquer texto, ele vai pegar esse texto inteiro, guardar dentro da sua variável chamada nome. E aí, o Marcos e o Alisson deram duas outras sugestões, o fgetS e o getS. Essas duas funções, eu vou falar um pouquinho sobre elas depois, mas eu já digo de cara que evitem utilizar as duas. Tá? Por quê? Porque elas são fonte de vários erros de mau funcionamento de programas em linguagem C e, mais especificamente, elas são fonte de vetor de ataque, onde um usuário com maiores habilidades, vulgo hacker, consegue, ao invés de escrever no teclado uma mensagem que ele quer, ele produz um código específico, aí copia e, em vez dele escrever manualmente, ele cola esse código para junto do seu getS. Então, quando o getS pegar os dados que supostamente foi digitado, ele está pegando uma sequência de caracteres, não é necessariamente a tabela ASCII, pode ser código do jeito que o hacker quiser. Esse código pode instruir o seu computador a parar de executar o seu programa e executar um outro programa que o hacker quer. Então, dito isso, tá? A gente vai ver um pouquinho de uso dessa função, dessas duas funções, mas simplesmente para dizer o seguinte, tá vendo? Ela funciona, ela faz mais ou menos o que a gente quer, mas não usem, tá? É extremamente perigosa. Então, fiz a minha alteração, tá? A primeira delas, que foi usar a função getString para pegar o dado do teclado, né, e jogar para dentro da minha variável. A getString também é do CS50, então não é possível usar fora dela. Tá? Na verdade, até é. Você pode ir lá na documentação da biblioteca CS50, ver como é que essa função é implementada e implementar você mesmo. Entender o funcionamento dela. Eu preciso colocar o /n para poder quebrar a linha. Tá? Uma vez que meu código esteja salvo, eu posso compilar novamente. Aparentemente não deu erro. Eu posso executar novamente. Aí agora ele vai me pedir o nome, tá? Eu posso escrever. Posso executar o código novamente. Vou pegar o nome aqui do Alisson, que é o último que está aqui na lista. E ele vai mostrar para mim os nomes de acordo com o que você vai escrevendo, né? Ele vai solicitando. Perguntas? Isso. Pode retornar ali
F, tem esse S exclamação aí. O que esse caractere faz aí? Vamos lá. A exclamação é simplesmente uma exclamação mesmo, tá? Ela aparece aqui, ó. Tá? Agora, esse porcento com o S, tá? É o que a gente chama de lugar reservado. O que o C vai fazer? Ele vai parar o processamento dele. Basicamente, o que ele vai fazer é o seguinte. Ele vai lendo aqui e vai vendo, tem que imprimir uma string, tá? Tem a ver com alocação de memória, mas a gente vai deixar isso para depois. Ele vai exibindo as informações que são a nossa string. Então ele vai ver, opa, tem uma letra O, tem uma letra L, tem uma letra A, tem uma vírgula, tem um espaço. Aí ele encontrou esse caractere de %. Então o C, internamente, ele já sabe o seguinte, opa, eu tenho que dar uma pausa, né? Parar um pouquinho. Por quê? Porque tem alguma coisa que vai aparecer ali para mim. O que eu estou chamando de lugar reservado aqui é simplesmente o seguinte, ó, você vai deixar um espaço ali, dentro da tela do seu computador, onde ele não sabe ainda o que vai ser exibido. Mas, ao mesmo tempo, ele sabe do seguinte, eu não sei o que vai ser exibido, mas o que eu sei é o seguinte, o que vai ser colocado no lugar desse %S, ele está depois das aspas da minha string. Então, você tem a aspa da string que começa aqui no olá, termina bem aqui, depois do /n. E aí, o que o C vai fazer? Ele vai lá para depois da aspa, da string, vai perceber o seguinte, ele encontrou essa palavra nome. Então, mas ele não vai colocar aqui, né? Ele não vai simplesmente chegar aqui e escrever nome. Não é isso que ele vai fazer. Tá? O que a linguagem C vai fazer? Vai identificar que essa palavra nome é uma variável. Então, ele vai lá para o local onde está a sua variável, que é aqui na linha 7. E na linha 7, como a gente utilizou a função getString, a gente guardou um texto. Que texto? O texto depois que se pergunta qual é o nome da pessoa. Então, internamente, lá dentro da linguagem C, nós temos um espaço chamado de nome, que é a minha variável. Tá? O nome da variável é nome. Dentro dessa variável foi guardada uma informação, uma string. Essa string é a string Inácio. Aí depois desse processo todo, o que o C vai fazer? Ele vai vir para dentro dessa variável nome, vai ver, o que está escrito ali é a palavra Inácio. Beleza, então agora eu já sei que depois da vírgula, no lugar do %S, eu vou escrever a palavra Inácio. Terminou de escrever o %S, aí ele vai verificar o seguinte, agora tem uma exclamação, tá? E depois da exclamação, o que tem? Tem um /n. Então, qualquer outra coisa que venha depois da exclamação vai ser exibido aqui embaixo da letra O da palavra olá. Então, vamos lá. Fazer com duas variáveis para dar um exemplo, vou fazer, tá? E o Isaac está dizendo que esse %S ele é utilizado para a linguagem C saber se eu vou colocar um string, %S, um inteiro, %D, um número em ponto flutuante, um número com ponto decimal, %F, e assim por diante. Exatamente isso. Antes de prosseguir para um exemplo com duas variáveis, ficou alguma dúvida em relação a isso? Esse item que eu acabei de explicar aqui? Entendeu, né? Beleza. Então vamos para frente. Então, basicamente é o seguinte, toda vez que você quer exibir um dado que vem de uma variável, tá? Qualquer tipo de variável que seja, você vai usar um % para dizer para o seu seguinte, C, eu não estou escrevendo literalmente o que está dentro das aspas. Quando você coloca aspas aqui no C, o C vai entender o seguinte, isso aqui é um string. Tenho que escrever literalmente o que está escrito dentro da string. Mas, toda vez que eu encontrar um símbolo de %, eu tenho que parar um pouquinho, estudar o conteúdo, ver o que tem, tá? No caso, a letra S. Então, já sei, depois da minha string,
que termina aqui no /n. Vai ter mais informações lá no final. Eu vou pegar de uma por uma essas informações. Nesse caso, a gente só tem uma informação porque a gente só tem um lugar reservado, que é o %s. E aí ele vai fazer o quê? Vai olhar para nome. Nome é o quê? É uma variável. O que tem dentro do nome? O que o usuário digitou. Vamos criar mais um arquivo. De novo, eu posso criar um arquivo de duas maneiras. Eu posso clicar nesse botãozinho mais aqui, tá? Mas eu posso simplesmente usar o comando touch e dar um nome para o meu arquivo, soma.c. Percebam que esse arquivo ele vai aparecer aqui, tá? Soma.c. Aí eu posso clicar nesse arquivo, abrir ele aqui do lado e começar a digitar. De novo. Como eu já sei, a maioria dos nossos códigos vai ter a função printf, então eu já coloco o stdio.h. Como eu sei também que a maioria das nossas funções vai fazer uso de alguma biblioteca, de alguma informação da biblioteca CS50, como getString, getInt, getFloat, coisas do gênero, eu já vou incluir também a biblioteca. Depois a gente cria o bloco principal da nossa função e provavelmente 90% dos códigos que nós vamos escrever até o final do semestre vai começar com isso aqui. Biblioteca de entrada e saída padrão, biblioteca CS50, a função main, que por enquanto não recebe nada, e o conteúdo da função main, que a gente chama de corpo da função main, por enquanto vazio. Eu vou criar duas variáveis. Criar a variável chamada n1, e eu vou criar a variável chamada n2. Percebam que, como eu falei antes, né, toda variável ela é declarada. O que significa você declarar uma variável? Significa você dizer para o C um tipo e um nome. Isaac, a biblioteca CS50 funciona de boa em todos os compiladores? Porque é a primeira vez que eu vejo alguém implementando. Eu não sei se ela funciona em todos os compiladores. Eu sei que eu acho que você consegue instalar no Ubuntu com um apt-get install e alguma coisinha lá que eu me esqueci agora. Depois eu dou uma pesquisada para ver. Mas eu até já fiz isso alguma vez, tá? Vou pegar aqui no terminal. Eu acho que só esperar ele abrir o terminal para poder visualizar isso. Mas eu acho que com apt-get install ele deve funcionar. Ok. A máquina está bem. Só para ter certeza de que é isso aqui. Tá aqui. Se você estiver no sistema Ubuntu, a biblioteca se chama libcs50. E aí você consegue instalar ela com esse comando aqui, sudo apt install libcs50, tá? Mas, de novo, recomendo que em vez de você instalar na sua máquina, você simplesmente usa o sandbox. Já vai estar instalado, vai ficar tudo guardadinho aqui. Você só precisa guardar esse link, tá? Porque toda vez que você usar eu não gosto de usar o MinGW no Windows porque ele tem umas incompatibilidades meio malucas com as implementações padronizadas. Então eu prefiro não usar. E aí, a gente utilizando o Sandbox e a outra ferramenta que a gente vai ver na semana que vem, fica tudo padronizado, todo mundo tem o código, o mesmo ambiente, que é simplesmente uma máquina virtual que o pessoal da Universidade de Harvard está entregando para você. Então, o que eu estou fazendo aqui, você vai ter se você usar o Sandbox. 1 milhão de pessoas no mundo vão ter se estiverem usando o Sandbox também. Bom, então,
Dando continuidade, tá? Você pode instalar no seu sistema Linux com o comando sudo apt. Se você preferir, se você tem Windows e não quer fazer dual boot, você pode instalar o WSL, o Windows Subsystem Linux, dentro do seu computador e tem um terminal do Linux dentro do Windows. É isso que eu estou fazendo. Eu não tenho o Linux instalado nessa máquina. Nessa máquina eu estou utilizando um terminal do Linux dentro do Windows. Mas todos os comandos do Linux que rodem em modo texto funcionam aqui de boa. E aí eu posso instalar a biblioteca CS50, posso compilar o código, depois eu posso jogar depois eu posso jogar esse meu código .c ou .executável de dentro desse Linux aqui para dentro do meu Windows e utilizar numa boa. Bom, enfim, voltando para cá, como eu falei antes, eu tenho que declarar variáveis. Declarar variáveis em C significa dizer o nome da variável, aliás, o tipo da variável seguido do nome. Nesse caso, eu estou declarando uma variável int de inteiro, eu estou chamando ela de n1. Eu criei outro int, estou chamando essa outra variável de n2. Eu posso, então, fazer com o n1 o seguinte, get int pedir para o usuário digitar um número, tá? Não esquecendo de colocar o ponto e vírgula no final. Posso fazer a mesma coisa com n2, get int, pedir para o usuário digitar outro número, botar um ponto e vírgula. E eu posso guardar esse resultado noutra variável. Eu vou criar mais uma variável aqui, eu vou chamar de soma. Vou fazer o seguinte, a variável soma vai receber o valor de n1 mais o valor de n2. Aí agora eu posso utilizar o exemplo do printf com mais de uma variável. Printf a soma de dois números, n1 e n2, tá? Só que eu não quero que apareça a expressão n1. Eu quero que apareça o valor que está dentro da variável n1. Então, %i de inteiro, tá? Eu não quero que apareça o n2. Eu quero que apareça o %i de inteiro também. Eu quero que apareça o resultado, a soma. Mas, de novo, eu não quero que apareça a palavra soma. Eu quero que apareça o %i. Vai ser substituído pelo conteúdo da variável soma. Como eu tenho 3 lugares reservados dentro do meu printf, então eu tenho que fornecer 3 nomes de variáveis, ou 3 valores. Eu poderia fornecer os valores manualmente, tá? Poderia colocar aqui, sei lá, 2, 3 e 5. Mas, se a gente quiser que o nosso código ele fique dinâmico, então, no lugar do 2 eu vou colocar 1, no lugar do 3 eu vou colocar n2, no lugar do 5 eu vou colocar soma. Eu coloco ponto e vírgula, eu salvo o meu código, compilo. Se não deu erro, ou seja, simplesmente apareceu lá o prompt de comando, eu posso agora testar. Ponto barra soma, e ele vai me dizer, tá, primeiro forneça um número, sei lá, 4. Forneça outro número, 6. E aí ele vai mostrar lá para mim o 10, tá? A propósito, eu não coloquei o barra N, para vocês lembrarem do seguinte, toda vez que você quer exibir alguma coisa e a próxima coisa que vai ser exibida vai para o final da linha, vai para a próxima linha, não pode esquecer de botar o barra N. De novo, alterou seu código, tem que salvar e tem que compilar de novo. Compilei o código, executei mais uma vez, valor 5, valor 6, a soma vale 11 e eu vou para a
próxima linha. Perguntas? Uma? Bom, então vamos a mais um exemplo. Eu vou criar mais um arquivo. Um arquivo que eu vou fazer a divisão de dois números. E aí a gente já sabe que é basicamente a mesma coisa. Tá lá, o divide.c, vou abrir, vou fechar esses arquivos aqui para eles não ficarem poluindo a minha tela. Vamos lá. Incluir a biblioteca de entrada e saída padrão. Incluir a biblioteca cs50.h. Iniciar a função main. Nós vamos ter que usar getTypo para... Por enquanto, sim. A gente vai utilizar o getInt, getString, getFloat até mais ou menos metade do semestre. Depois a gente vê como é que funciona os outros e por que para a gente faz sentido ficar utilizando essas funções. Claro, você precisa aprender a utilizar o scanf, tá? Se você for trabalhar em algum projeto que utiliza linguagem C, você vai ter que saber utilizar ele. Mas, assim, para a gente, o que a gente vai fazer aqui, esse getInt funciona muito bem e dá muito menos dor de cabeça. Então, temos a nossa variável N1, temos a variável N2, temos a variável resultado. Detalhe importante, a gente não precisa declarar uma variável por linha. A gente pode declarar tudo numa linha só. Com a seguinte observação. Depois do nome de cada variável, a gente tem que botar uma vírgula para separar as variáveis, tá? E depois da última não tem vírgula. A gente coloca só o ponto e vírgula. Então, eu declarei todas as variáveis numa linha só. Uso o getInt para pegar os dois números. Vou chegar nesse ponto aí. Vou já chegar nesse ponto. Tá? Uso o getInt para pegar os dois números. Vou utilizar o printf. E aí, de novo, tá? Eu não quero a expressão literal N1. Eu quero, na verdade, o valor da variável N1. Então, eu boto o lugar reservado e boto a minha variável aqui. Eu não quero o valor da variável N2. Eu não quero a expressão N2, eu quero o valor da variável N2. Então, eu boto o lugar reservado e ponho o N2. Tá? Outro detalhe, eu não preciso, tá? A menos que eu vá utilizar isso depois, eu não preciso de uma variável para guardar essa informação. Eu posso simplesmente colocar o %i aqui e no lugar de colocar a minha variável, eu posso colocar a expressão que eu quero. N1 dividido por N2. E aí eu coloco a N para ir para uma próxima linha, salvo o meu arquivo, compilo ele. Se não tiver nenhum erro, não teve. Ele já me devolve o prompt sem nenhuma mensagem, sem nenhuma expressão de erro. Tá? E eu posso executar o meu código. Por exemplo, se eu dividir 4 por 2, o resultado vale 2. Se eu dividir, por exemplo, 5 por 2, o resultado vale 2. Só que botando o resultado direto, esse resultado não é salvo e eu não posso usar mais ele. É um local que simplesmente eu coloquei o cálculo e fiz o cálculo e já exibi o resultado.
Mas eu não tenho mais como usar. Se eu tiver que usar esse mesmo valor, eu tenho que escrever de novo N1 dividido por N2. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção, né, que o Mardison já chamou a atenção antes, é isso aqui. Quando você dividir dois números inteiros, 5 dividido por 2, o resultado não deu 2 ponto alguma coisa. Deu 2. Por quê? Porque a linguagem C, ela separa os tipos bem separados. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer um resultado que tenha quebrado, então você precisa, você tem um operador resto da divisão, tá? Se você quer um resultado que seja quebrado, que tenha a casa decimal, você precisa trabalhar com números que tenham decimais. Então, em vez de trabalhar com int, você vai substituir isso por números float. Tá? Isso. Tipagem que fala. Tipagem alta que fala. Então, se eu quiser trabalhar com números decimais, eu tenho que trabalhar com números do tipo float. Ou números do tipo double. Nesse primeiro momento, a gente não vai se preocupar com a diferença entre os dois. Tá? Mas basta a gente saber que se eu estou utilizando float ou double, então obrigatoriamente eu tenho números que possuem ponto flutuante. Ou seja, possuem a vírgula decimal. Se eu faço a divisão de dois números inteiros, o resultado vai ser um número inteiro. E o C vai ignorar tudo que tiver depois do ponto. Tá? Para o C isso não importa. Ele vai dizer o seguinte, se são dois números inteiros, então é aquela conta que a gente fazia quando criança. Quanto é 5 dividido por 2? 5 dividido por 2 é 2. Aí alguém vai dizer assim, mas está sobrando 1. No caso do C, ele é até um pouquinho mais radical. Beleza, eu não me importo com o que está sobrando. Eu me importo com o resultado. Quanto é 5 dividido por 2? É 2. Né? Ou seja, qual é o quociente? Essa pergunta que você está fazendo. De 5 dividido por 2. O quociente de 5 dividido por 2 é 2. Muda algumas coisinhas, não é só o número de bits, tá? Isso influencia outras coisas na representação do número. Mas a gente vai deixar isso para depois, para outra aula. Tá? Eu só quero que vocês tenham entendido claramente essa parte aqui. Tá? A divisão de dois números inteiros resulta em um número inteiro. Tranquilo isso aqui? Se estiver tranquilo, então a gente vai só fazer mais algumas coisinhas aqui para finalizar. A gente deixa o restante do conteúdo para depois. Beleza. Então vamos lá. Então, de novo, se você quer um resultado não inteiro, né, mas em ponto flutuante, então o que você precisa fazer? Você precisa trocar a sua variável de int para float. O seu getInt ele vai ser um get float dos dois. E no lugar de %i, tá, você quer exibir um número em ponto flutuante. %i é para inteiro. Quando eu quero ponto flutuante, eu vou trocar isso aqui por %f. Como eu alterei meu código, eu tenho que compilar ele de novo. Agora eu posso executá-lo. E se eu dividir 5 por 2, então 5 dividido por 2 deu 2,5. Perceba que tem um monte de zeros. E aí é onde eu queria chegar. Por que o printf é chamado de print formatado? Porque eu posso formatar a saída do meu código. Como? Especificamente para números em ponto flutuante, eu posso escrever a expressão .2f. Então, .2f, estou dizendo o seguinte, depois do ponto, ou seja, depois da casa decimal, eu quero que sejam exibidas apenas, depois da vírgula, ou no caso, depois do ponto, eu quero que seja exibida apenas duas casas decimais. Se o seu número só tem uma casa decimal, ponto 1f. Então, o código ele vai exibir apenas
uma casa decimal. Você pode ir além e dizer o seguinte, contar quantos caracteres são exibidos desde o primeiro número até o último, contando as casas decimais e contando o pontinho. Então, por exemplo, se eu quero que seja exibido no máximo o valor 10.0, então eu vou ter o 1, eu vou ter o 0, eu vou ter a casa decimal, e eu vou ter a vírgula, né, o ponto, eu vou ter a casa decimal. Então, eu vou ter 4 dígitos. Então, eu poderia escrever aqui 4.1. O que é 4.1? São 4 caracteres que vão ser exibidos. Tá? Um desses caracteres é o ponto, e depois do ponto eu vou ter apenas uma casa decimal. Feito isso, eu posso compilar o código de novo, executar mais uma vez, 5 dividido por 2, e aí você vai ver agora que todos os números eles têm apenas 4 dígitos. Como é que eu sei que tem 4 dígitos? Você vai perceber que aqui eu tenho um espaço maior. Para a gente perceber isso mais claramente, eu vou dividir, por exemplo, 20 por 2. Você vai ver aqui 20 tem 4 dígitos, o 2 ficou um espaço em branco do lado, o 10 tem 4 dígitos. E se eu tiver um número maior, por exemplo, se eu quiser dividir 1000 por 2, ele vai exibir, tá? Só que ele vai, se tiver um número embaixo do outro, ele vai bagunçar a formatação. Então, quando você for utilizar esses especificadores, normalmente eles são mais úteis quando você vai exibir um número abaixo do outro, mas você já tem que deixar claro, por exemplo, né, já tem que tomar algum cuidado para que, se o número for maior do que a sua especificação, você ou dê uma mensagem de erro ou não exiba o resultado. Perguntas? Não? Bom, então eu vou copiar esse link aqui no chat, tá? Vou colocar esse link também no Classroom. E se vocês abrirem, depois de vocês terem se cadastrado no GitHub e autorizado o GitHub a utilizar a conta autorizado o Sandbox a utilizar a conta de vocês do GitHub, não se preocupem, tá? Eles não têm acesso ao código de vocês, é simplesmente o mecanismo de autenticação que eles utilizaram. Em vez de utilizar o Google ou o Facebook ou qualquer outra coisa, eles preferiram utilizar a autenticação do GitHub. Então é simplesmente para você ter uma conta no Sandbox, e uma vez que você tem essa conta no Sandbox, você pode criar vários Sandbox para ir treinando, mas você tem que guardar o link se você quiser o conteúdo, tá? Especificamente, se vocês acessarem esse link que eu estou mandando para vocês, vocês vão abrir exatamente esse mesmo Sandbox. Não alterem, por favor, para que o pessoal possa ver o código depois, tá? Sem alteração. E aí só lembrem o seguinte, talvez na hora de abrir ele esteja oculto aqui. Então cliquem na pasta para vocês terem acesso aos nomes dos arquivos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Na quarta-feira a gente dá continuidade entrando na parte de if else, né? Ou seja, fazer o comparativo de duas variáveis ou mais para a gente poder então tomar decisões de que tipo de coisa a gente vai fazer. No mais, tá? Se não tiver mais dúvidas, vocês estão liberados e eu vejo vocês na quarta-feira. Okay. Acho que assim fica um pouco mais fácil de visualizar. Exatamente, mas aí você testa, tá? E aí depois, na próxima aula, a gente até tenta exibir as informações desse jeito também. Valeu? Valeu, pessoal. Parágrafo.